Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Humanas. Hoje mais uma aula de Geografia comigo, professor Marco. E hoje nós vamos falar sobre população e espaço geográfico. Bom, para a Geografia, o termo população faz referência ao conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar. E com a melhoria do padrão de vida, as inovações na medicina, saúde pública, urbanização, a população mundial ela aumentou consideravelmente, atingindo 2 bilhões de pessoas em 1920. Em 2012, a expectativa era superior a 7 bilhões de pessoas, porém a sua distribuição é meio irregular, ou seja, ela não está distribuída igual pelo planeta. Algumas regiões apresentam uma concentração superior a 100 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, 100 pessoas ocupando o mesmo quilômetro quadrado. Já outras áreas apresentam uma concentração inferior a 3 habitantes por quilômetro quadrado. É o caso, por exemplo, do deserto, do Canadá e etc. Mas outros fatores explicam essa má distribuição, entre eles fatores históricos, fatores econômicos e fatores naturais, como, por exemplo, o que eu disse sobre os desertos e as áreas de gelo. 8 dos 10 países mais populosos do mundo estão no hemisfério sul, entre eles a China. Países pobres e em desenvolvimento concentram a maior parte da população mundial e apresentam geralmente baixos índices sociais. Segundo a ONU, a população mundial deve chegar a 9 bilhões em 2044. E aí ela começa a se estabilizar. Atualmente, a maior parte da população vive em cidades, porém há casos de países que vivem a maior parte da população na área rural. E, não necessariamente, essa seja uma grande maioria. O aumento da população urbana começou principalmente na década de 70, com as inovações tecnológicas no campo, melhorias nas condições de vida da cidade e liberação da mão de obra com a mecanização agrícola. O aumento relativo da população no fim da década de 2000 superou a população rural, ou seja, no fim da década de 2000, a população urbana passou a ser maior do que a população rural. Ao mesmo tempo que as cidades cresceram muito e não conseguem absorver toda a mão de obra do campo, vão se acentuando as desigualdades sociais, especialmente nos países em desenvolvimento. E embora a população predominantemente urbana seja maior, a população rural ocupa um lugar de destaque, sim. Por quê? Porque os recursos do campo são os que alimentam a cidade e as indústrias. Por exemplo, alimentos, matéria-prima e etc. Sem contar que as cidades precisam de alimentos, precisam de produtos que vêm do campo. Então a população rural ela tem a sua importância dentro dessa divisão entre urbano e rural. Porém, a produção rural ela é produzida em larga escala graças à mecanização, produção monocultura, concentração de terra, uso intensivo de fertilizantes, agrotóxicos, entre outros. Ou seja, a produção agrícola acaba não precisando mais de tanta mão de obra humana. E isso contribui para a desigualdade no acesso à matéria-prima e aos alimentos no mundo inteiro. Grandes centros urbanos, você tem uma grande má distribuição de renda e países pobres sofrem o risco de escassez de recursos. É comum também a população das cidades estar inserida num modelo insustentável do ponto de vista ambiental. Como assim? Elas consomem demais. Por exemplo, São Paulo desperdiça muita comida. E isso é um problema. Porém, nós vemos iniciativas de agriculturas urbanas ou periurbanas, que estão no perímetro urbano. Essas agriculturas, pequenas agriculturas, acabam fazendo uma solução para minimizar esse problema. E acabam fazendo uma melhor gestão de recursos ambientais. E é encontrado em vários países do mundo. São Paulo mesmo tem vários modelos disso. Bom, essa foi uma aula sobre aspectos demográficos, população e espaço geográfico. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, todo o conteúdo está no www.educandomais.com. Curtam nossos vídeos, compartilhem, curta o canal e beijos do titio.